Glória a Deus, amém. Eu sou da amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Irmãos, eu convido os amados irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 24. Lucas 17, 24, enquanto os amados procuram, eu quero saudar com a gloriosa paz do Senhor cada um dos nossos amados irmãos também, que nos acompanham aí pela internet. Que Deus abençoe, meu amado, a tua vida. Peço oração pela minha vida, pela minha família. E a gente ora daqui para aí também, irmãos. E é isso que a gente aprende quando a gente lê a Bíblia, a importância da oração uns pelos outros, amém? Lucas 17, verso 24, todos acharam amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também na vinda do Filho do Homem. Verso 25: mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Verso 28. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Oremos, irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, tua igreja, Senhor, se encontra neste prédio, Senhor, neste lugar esta noite, meu Pai. Viemos aqui, meu Pai, te louvar, engrandecer o teu santo nome, meu Pai. Que o nosso louvor tenha chegado até Ti, meu Pai, como um cheiro agradável às Tuas narinas, meu Pai. Se agrada, Senhor, do nosso louvor. Se agrada, meu Pai, da nossa adoração, Senhor. Inclina, Senhor, os Teus ouvidos à nossa oração. Inclina-te, Pai, para as nossas súplicas, Senhor. A Tua igreja, meu Pai, necessita e carece da Tua santa presença, Senhor. Necessitamos, meu Pai, do Teu fortalecimento diante dos dias maus que estamos vivendo, Senhor. Nos fortalece e nos edifica, meu Pai. Confesso e reconheço que nada pode sair de mim, Senhor, se não for pela ação do Teu Santo Espírito, meu Pai. Então vem, Senhor, esta noite me usar, meu Pai, como um canal de bênçãos para pregar a Tua palavra, Senhor, sem distorcê-la, meu Pai. Causa em cada um de nós aqui esta noite temor e tremor diante da Tua santa presença, meu Deus. Que a palavra penetre cada coração aqui esta noite, meu Pai, e que nós venhamos sair daqui fortalecidos para lá fora vencermos o mal, vencermos o pecado, vencermos o sistema, Senhor. Te agradecemos por mais uma semana onde o Senhor nos guardou, nos livrou, nos alimentou. E te pedimos, Senhor, mais uma semana abençoada. O que importa, Senhor, é que seja diante da Tua presença, Senhor. Importa que o Senhor nos assista, Pai. Importa que o Senhor esteja conosco, Senhor. Sim, Senhor, não oro que nem Davi, não nos aparte, Senhor, da Tua presença e não tira de nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Somos falhos e pecadores, Senhor, mas a Tua palavra diz que é por conta das Tuas misericórdias que nós não somos consumidos, meu Deus. Vem nos santificar a cada dia, Senhor. Nos prepara para o dia do arrebatamento da igreja, que próximo está, Senhor. Vem nos santificar, Senhor, cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Que haja em nós um espírito contrito, meu Pai. Que haja em nós verdadeiro arrependimento, meu Deus. Sim, Senhor, pois aquele grande dia se aproxima, a Tua palavra testifica, Senhor, e os sinais mostram que próximo está a vinda do Teu Filho. Vem, Senhor, ser conosco.
dia após dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, na minha última oportunidade, creio que esteja com umas 2 semanas mais ou menos, eu trouxe aqui uma mensagem falando sobre as 7 taças da ira de Deus, evento que ocorre logo após o arrebatamento. Em outras oportunidades anteriores eu falei sobre a vinda de Cristo em si, falei sobre o exato momento da vinda de Jesus, os elementos que compõem aquele dia. Mas hoje, irmãos, eu quero falar sobre os dias que antecedem a vinda de Jesus Cristo. Como estará a terra? Como estará a sociedade nos dias que antecederão a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E eu quero tomar como base, irmãos, o texto que nós acabamos de ler, de Lucas 17, e bem aqui no verso 24, você percebe que Jesus está se referindo, Jesus está falando aqui sobre a sua vinda. Ele já começa o verso dizendo que a sua vinda será semelhante a um relâmpago que nasce no Oriente e vai até o Ocidente. E no verso 26, irmãos, ele vai falar sobre os dias que antecederão a sua vinda, tomando como referência a história de Noé, a história do dilúvio, que você pode encontrar em Gênesis capítulo 6 até o capítulo 10. Mas essa noite, irmãos, eu não quero falar sobre a história de Noé, sobre a história do dilúvio. Isso vai ficar para uma próxima oportunidade. E no verso 28, irmãos, Jesus ele também vai fazer referência à famosa história de Ló, que você vai encontrar em Gênesis no capítulo 18 e capítulo 19, onde nós vemos o relato da destruição de 2 cidades, Sodoma e Gomorra. E é justamente, irmãos, sobre este tema que eu quero falar esta noite. É justamente sobre a história de Ló, sobre a história de Sodoma e Gomorra. Irmãos, eu quero tomar como base o termo que Jesus usa quando ele se refere aos dias de Ló. Percebe, irmãos, que quando Cristo se refere aos dias de Ló, ele está querendo criar um paralelo entre aquela sociedade e também falando dos dias que antecederão a sua vinda. Em outras palavras, Jesus está falando do passado e ao mesmo tempo apontando para o futuro. De forma, irmãos, que nós podemos esta noite, que nós vamos esta noite estar fazendo esse paralelo, vamos estar lendo a história de Sodoma e Gomorra e aplicando para nós nos dias de hoje. E nós vamos, irmãos, estar respondendo a perguntas como, por exemplo, como eram os dias de Ló? Por qual motivo o Senhor destruiu aquelas 2 cidades? E como que a história destas 2 cidades pode trazer conhecimento e edificação para nós hoje, no tempo presente? Que exemplo, que aplicações nós podemos tirar dessa história, destas 2 cidades? E a gente já começa aqui, irmãos, com o primeiro ponto. A pergunta é: como eram os dias de Ló? Irmãos, quando Cristo Jesus está falando sobre os dias de Ló, ele deixa claro ao que é que ele está se referindo. Ele fala das pessoas, ele fala do comportamento das pessoas, como que as pessoas viviam, andavam, como que era a rotina daquelas pessoas. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Irmãos, você deve estar pensando, mas qual é o problema com essas coisas? Qual é o problema de comer, beber, casar, se dar em casamento, plantar, edificar? Isso é coisa comum, irmão, Auricélio, da sociedade. Irmãos, problema nenhum, não há nenhum mal nisso.
O que Jesus está aqui é falando da despreocupação das pessoas diante do juízo vindouro de Deus. As pessoas estavam vivendo as suas rotinas na normalidade. Olhavam o pecado ao seu redor e achavam que nada iria acontecer. Estavam vivendo as suas vidas sem se preocupar com a notícia de um futuro juízo de Deus, irmãos. O fato, meu querido, é que aqueles indivíduos viviam uma degradação moral, e nós vamos ver isso aqui essa noite. Já já eu vou abrir o texto e você vai ver, irmãos, como que estava o modo de vida daquelas pessoas. E os indivíduos daquela cidade estavam, irmãos, tão focados nas suas atividades diárias, que tanto faz como tanto fez o pecado, tanto faz como tanto fez um juízo divino. E é bem aqui, irmãos, que nós já temos uma primeira aplicação para nós. O versículo ele serve como um alerta para que nós não fiquemos entregues às nossas rotinas e indiferentes quanto à notícia de que Cristo está próximo às portas. Nós não devemos, como servos do Altíssimo, andar desatentos, andar de modo, irmãos, que não reconhece os sinais, de modo que não conhece o sinal dos tempos. E eu falo isso aqui, irmãos, por experiência própria. Eu, que aqui estou pregando para você, um dia eu estava tão entregue nas minhas rotinas, no meu trabalho, no meu estudo, nos meus afazeres, que eu me distanciei de Deus. Irmãos, e o nosso dia a dia tem esse poder de nos tirar da presença do Senhor se a gente não vigiar. Porque às vezes a gente está tão cansado da nossa rotina que a gente deixa de orar. A gente não lê a Bíblia como outrora. Irmãos, perceba o alerta. É justamente disso que Jesus Cristo está falando. Comiam, bebiam, esqueciam de Deus. Casavam, se davam-se em casamento e esqueciam do sagrado. Esqueciam da comunhão devida com Deus. É disso que o texto está falando, meu querido. Irmãos, o texto ele serve para nós como um alerta. O texto, o versículo nos convida a uma reflexão. Ele nos traz uma pergunta: como que estamos gastando o nosso tempo diante da notícia que Cristo virá para julgar a terra? Irmãos, nós estamos rodeados de entretenimento, inclusive na palma da nossa mão. Problema nenhum com o uso do celular. Eu uso o celular, eu trabalho com o celular, mas se você parar para pensar, irmãos, daqui a pouco você está tão perdido em certos vídeos e mais vídeos e dá risada e esquece, irmãos, que a gente precisa de ter comunhão com Deus. A Bíblia manda a gente orar, a Bíblia manda a gente se encher das Escrituras, ler textos bíblicos. Atitudes, irmãos, piedosas que nos mantêm perto de Deus. Mas a nossa rotina está tirando a nossa comunhão com Deus. Boa parte da sociedade está como no tempo dos dias de Ló. Comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, plantando, edificando, vivendo as suas vidas como se não houvesse amanhã. Mas, irmãos, esta mensagem precisa causar em nós um senso de alerta, um senso de responsabilidade. O fato, irmãos, é que um ser humano que não busca Deus está fadado à ruína espiritual. Está fadado ao distanciamento de Deus.
Você percebe que o indivíduo se afastou de Deus quando ele fala. A fala passa a ser cada vez mais mundana. O jeito de agir, os pensamentos passam a ser mais impuros, fruto de um distanciamento de Deus. Outro ponto importante, irmãos, sobre os dias de Ló, é o que nós podemos ver em Gênesis capítulo 19, verso 14, que está escrito: Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos genros. Irmãos, presta atenção nisso daqui. Eu vou ler o mesmo versículo na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando, irmão Jairo. Os genros de Ló, irmãos, estavam achando que Ló estava com brincadeira, tiveram ele como zombador. Traz para os dias de hoje, irmãos. O cristianismo não está sendo mais levado a sério. Quando você fala da ira de Deus e do juízo de Deus e da vinda de Jesus Cristo, as pessoas não levam isso em conta, não levam a sério, irmãos. O crente está sendo tido por zombador. Quando se fala, irmãos, das coisas espirituais, as pessoas não dão mais crédito. 2 Pedro capítulo 3, Pedro, ele já ali antevendo que esses escarnecedores viriam ao mundo, ele escreve: Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Preste atenção no verso 4, irmão. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Irmãos, tais escarnecedores estão aí mundo afora. Essa semana eu estava com a minha esposa vendo um rapaz, um ateu, dizendo que a vinda de Jesus e o fim do mundo não passa de mentira. Olha o que é que essa criatura teve coragem de dizer, irmão. Meu irmão, será que nós não estamos vivendo o pastor Zezinho que nem os dias de Ló? As pessoas escarnecendo do evangelho, escarnecendo das pregações. Irmãos, um outro aspecto importante a se apontar dos dias de Ló é a vida depravada daquela sociedade. Eu preciso que você abra comigo em Gênesis capítulo 19, primeiro livro da Bíblia, capítulo 19, vamos ler dos versos 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 19, do 1 ao 5. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Verso 3. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Verso 5, irmãos.
e clamaram e chamaram Ló e disseram-lhe: aonde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Para bem aí. Você deve estar pensando, irmão Auricélio, que povo hospitaleiro. Foram até Ló dizer: olha, traz os teus convidados aí para fora para a gente conhecer eles. De repente, irmãos, você pensou que o conhecer aqui traz a ideia de conhecer, de saber quem é. Traz os teus convidados para a gente saber quem eles são. Não, irmãos. E é bem aqui que entra o peso do texto. Conhecer, principalmente no livro de Gênesis, carrega a ideia de ter relações sexuais. Fica mais clara a nossa compreensão quando a gente analisa o mesmo texto na Almeida do século 21, que está escrito: traze-os aqui para nós, para que os conheçamos intimamente. Na Almeida Revista Atualizada, traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Na NVI, irmãos, que é a nova versão internacional, traga-os para nós aqui, para que tenhamos relações com eles. Irmãos, imagine a seguinte situação: você recebe convidados na sua casa, cozinha para ele, está ali se alegrando, rindo, porque você recebeu algum ente querido lá, alguém. No caso aqui, Ló recebeu anjos, estava em forma humana. Num determinado momento da noite, vocês já comeram, estavam prestes a se deitar, e aquelas pessoas batem na tua casa e dizem: ei, Jairo, traz os teus convidados para fora, para que nós possamos abusar deles. Irmãos, perceba o nível de degradação moral de uma sociedade. Perceba o nível de pecaminosidade que o ser humano é capaz de chegar. Nós podemos perceber, irmãos, que aquela sociedade estava mergulhada no pecado sexual, na imoralidade e na depravação. Sabe qual é outro ponto interessante a se notar desse texto? É que a Bíblia relata que foi do mais novo até o mais velho, pessoas de todos os bairros daquela cidade. O pecado que eles cometiam, irmão, era sem receio. Eles não tinham mais vergonha de cometê-lo. A sociedade inteira estava corrompida, irmãos. Vamos trazer para hoje, vamos aplicar para os dias de hoje. Será que nós estamos semelhantes aos dias de Ló? Será que nós estamos vendo imoralidade sexual na nossa sociedade? Irmão Auricélio, aonde, em quais áreas que nós podemos observar essa degradação moral no presente século, na atual sociedade em que nós vivemos? Irmãos, eu posso citar vários exemplos. Em escolas, por exemplo. Eu não sei se você percebeu, mas está vindo aí dia após dia pensamentos terríveis que professores estão colocando na mente das crianças. Eu não sei se você andou pesquisando, se você andou vendo materiais escolares com conteúdo sexual para as crianças. Irmãos, eu não vou entrar aqui em detalhes, eu tenho vergonha até de mencionar. Mas se você pesquisar materiais com conteúdo sexual para criança, você vai encontrar claramente. Mas sim, irmãos, você consegue, numa simples pesquisa no Google,
encontrar, ou no YouTube, encontrar materiais imundos para as crianças. Irmão Auricélio, onde mais que nós podemos encontrar características dos dias de Ló? Nas músicas, irmãos. Eu não sei se você já se deu conta da qualidade, da imundície musical que está tocando aí Brasil afora, e eu diria até mundo afora. Músicas com a maioria esmagadora de conteúdo sexual. É o que eu costumo chamar de pornografia em áudio. E as pessoas dançam aquilo. E as pessoas botam para tocar aquilo nas suas casas. E os filhos, muito bem lembrado, pastor Dezinho, aprendendo dentro de casa. Eu já vi pai e eu já vi mãe rindo e batendo palma de ver a filhinha pequena dançando aquelas imundícies. Meu irmão, a gente não pode ficar indiferente diante dessa imundícia que nós estamos vendo. Irmãos, o fato é que são verdadeiras baixarias, e na verdade a gente nem pode chamar aquilo de música. É pesado o que eu vou falar, mas aquilo eu posso dizer, sem dúvida, que é um verdadeiro esgoto a céu aberto. Não pode ser chamado de arte, não deve ser chamado de música, mas o fato, irmãos, é que é triste notar que sim, pastor Zezinho, a música ela tem lá o seu poder. Um poder de dominar a mente de jovens. Influenciar. Falou bem, irmão Clésio. Irmão Auricélio, o que mais nós podemos observar na sociedade moderna? Irmãos, nas redes sociais e na televisão. Você está vendo a sodomia ser enaltecida pelos veículos de mídia. A sodomia atualmente no Brasil e no mundo promovem paradas, promovem eventos, e tudo isso bancado com dinheiro público, irmãos. É a parada do orgulho. Irmãos, e o pior de tudo, é o que mais me entristece, o que eu vou falar aqui, é a sodomia sendo defendida dentro de muitas ditas chamadas igrejas. Eu não sei, irmão, se você já ouviu falar em teologia inclusiva. A teologia inclusiva, ela prega que você pode viver na sodomia, não tem problema, Deus não vai julgar não, Deus te ama e você pode viver no seu pecado do jeito que você quiser. E Deus vai fechar os olhos para isso, irmãos, não. Esse foi justamente o pecado que acendeu a ira de Deus contra a cidade de Sodoma e Gomorra. E eu vejo líderes pregando favorável a isso. Não, meu amado. Eu só sei, irmãos, que a imoralidade só cresce no mundo. Eu não sei se você viu que há poucas semanas atrás uma criatura numa universidade do Maranhão fez uma dança erótica, uma dança pornográfica dentro de uma sala de aula. É isso que nós estamos vendo, irmãos, diante dos nossos olhos. Nós estamos assistindo na televisão, estamos assistindo na internet, estamos vendo nas ruas. O fato, irmãos, é que os valores morais têm sido apagados. Hoje, o certo é tido como errado, o errado é tido como certo. Nós vivemos num meio onde o pecado é normalizado. O conceito de família tradicional criado por Deus hoje é tido como algo ultrapassado e que as famílias devem se modernizar. E o que nós estamos vendo, irmãos? A criação de casamentos abomináveis, a criação de ideologias abomináveis, a criação de leis para perseguir o povo de Deus.
Irmãos, e muitas pregações já são consideradas crimes. Dá uma pesquisadinha. Tem coisa que a gente não pode pregar mais, inclusive essa que eu estou pregando agora. Não sei se você percebeu, mas eu estou maneirando nas minhas palavras. O cristianismo está sendo, irmãos, criminalizado. Os bons costumes estão sendo criminalizados. Você, servo de Deus, daqui a pouco o que você pensa e o que você prega e o livro que você carrega e lê será criminalizado. Já é em muitos países do mundo, irmãos. Já é. Eu lembro de um tempo, e não está com tanto tempo assim, que eu ouvia que um dia o cristianismo, os cristãos, os crentes seriam perseguidos. Irmãos, não serão, já estão. Eu não sei se você percebeu, aqui no Brasil nós já estamos vendo um despertar dessa perseguição. Meu irmão, é só você ver, está lá estampado nas mídias para quem quiser ver. Irmãos, estamos caminhando para o fim. Jesus Cristo está voltando. Meus amados, que nós não tenhamos essa mensagem esta noite como mais uma mensagem de um domingo à noite para cumprir protocolo, mas que essa mensagem sirva para mim e para você como um alerta de Deus. O fato, irmãos, é que nós estamos vendo sinais diante dos nossos olhos, na política, na religião, na natureza, na sociedade. E bem aqui, irmãos, eu faço uma pergunta, eu refaço uma pergunta que eu acho que eu já fiz umas 3 vezes aqui nessa mensagem. Será que nós estamos que nem nos dias de Ló, irmãos? Se você está ligado nos sinais, tenho certeza que a resposta é sim. Se você está vendo um pouquinho de televisão, não precisa ver muito. Se você está vendo um pouquinho a internet, não precisa ser muito, mas um pouquinho, você já vê, você já se depara com sinais diante dos nossos olhos, meu amado. Irmãos, é tempo de arrependimento. É tempo de nos achegarmos ao Senhor. O cenário mundial está se formando para o surgimento do anticristo. As coisas estão se estreitando. A iniquidade, irmãos, ela cresce a cada dia. 2 Pedro capítulo 2, nos versos 6 ao 8, está escrito assim, ó: e condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivem na impiedade. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Verso 8, presta bem atenção, irmãos: porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Irmãos, vou repetir: Ló afligia todos os dias a sua alma justa. Irmãos, vamos trazer Ló para o dia de hoje. Faz um esforcinho aí na sua mente, traz Ló para os dias atuais. A Bíblia está dizendo que Ló se entristecia, afligia a sua alma pelo que via e ouvia daquela sociedade má que ele vivia. Traz Ló para hoje. Ló ligava a televisão e via violência. Ló ia ver as notícias na internet e afligia a sua alma com números de assaltos que crescem dia após dia. Ló se entristecia, irmãos, com o direito sendo subvertido.
fato, irmãos, é que uma alma justa, repito, não pode estar indiferente diante de tais acontecimentos. Irmãos, já quero aqui partir para a conclusão. Em Lucas 17, nos versos 29 e 30, que é o texto que nós acabamos de ler, está escrito assim: Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Verso 30: Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Irmãos, a história de Sodoma e Gomorra, ela hoje, ela serve para cada um de nós como um exemplo. Exemplo de que há um Deus, e que este Deus é justo, e que este Deus pune o pecado e toda forma de injustiça. Esta cidade, irmãos, de Sodoma e Gomorra, servem como exemplos do juízo divino. Jesus utiliza como exemplos de que o mesmo Deus que destruiu no passado Sodoma e Gomorra também destruirá o mundo. Destruirá o mundo pelos mesmos pecados praticados por Sodoma e Gomorra. Prostituição, adultério, lascívia, concupiscência dos olhos. Irmãos, eu creio que ficou até aqui claro o paralelo entre as duas cidades e os tempos modernos. Eu creio, irmãos, que enquanto eu preguei, você fez esse paralelo na sua cabeça. E eu creio que você e eu vamos sair daqui convictos esta noite, que nós estamos vivendo na iminência da vinda de Cristo. Irmãos, e aquela cidade, elas servem também como exemplo de mais uma coisa. Serve como exemplo da importância da intercessão. Nós lemos aqui Gênesis capítulo 19, mas se você for para o capítulo 18, você vai se deparar com a intercessão de Abraão em prol de seu sobrinho Ló. E o que foi que aconteceu? Deus livrou Ló. Irmãos, fica aqui também a importância de nós, como servos do Senhor, interceder, irmãos, pela vida um dos outros, interceder por aqueles da nossa família, que ainda estão perdidos no pecado, que ainda estão perdidos nas heresias, meu amado. E o nosso papel como servos do Deus Altíssimo é vivermos de modo digno do Evangelho, como está em Filipenses capítulo 1, verso 27. É vivermos em santo trato e piedade, como está escrito em 2 Pedro capítulo 3, versos 11. Irmãos, sabendo, diante dos sinais, que próximo está a nossa redenção, amém? Eu lembro de uma passagem onde Jesus Cristo fala que quando virdes todas essas coisas acontecerem, levantai os olhos para os céus e alegrai-vos, porque próximo está a vossa redenção. Irmãos, próximo está o dia da vinda do nosso Senhor. O nosso Senhor está às portas. Aquele que há 2000 anos atrás disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Irmãos, perceba que tão maravilhosa promessa. E se o teu coração está afligido, que nem o coração do justo Ló, diante dos acontecimentos que você está vendo, saiba de uma coisa, irmãos, que toda essa impiedade será julgada, será punida. E se você permanecer ligado com o Senhor, ligado com Deus, ligado com Cristo, com o Espírito Santo, a Bíblia nos promete, irmãos, a palavra de Deus nos promete o arrebatamento.
um povo santo será tirado, um povo santo será arrebatado. E como nós vimos na última pregação, está com 2 semanas que eu preguei sobre as 7 taças da ira de Deus. Todos esses que perseguiram o povo de Deus serão julgados, terão o seu pagamento por praticarem suas maldades, por derramarem sangue justo. Irmãos, eu quero concluir essa mensagem com o que está escrito em 1 João capítulo 2, que fica de alerta para nós. 1 João 2:15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.